Oi, gente! Começa mais um Diz Aí, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder estar aqui mais uma vez. É o Senhor que preparou esse dia de hoje, essa oportunidade e que maravilha. Vamos juntos aprender mais um pouquinho do que a palavra tem a nos ensinar. E hoje, que tema importante, que tema relevante temos para tratar. Antes de revelarmos, para você que está assistindo pela TV, não sabe ainda qual que é o tema. Você que está no YouTube já leu aqui na descrição do vídeo. Mas antes de revelar o tema, deixa eu revelar a convidada de hoje. Já está aqui prontíssima, conhecida como Tatiana, mas vou chamar como somos próximas já, Tati, seja muito bem-vinda, Tati, nutricionista, e vai acrescentar muito no programa de hoje. Que alegria te receber. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço estar aqui, eu agradeço o convite e espero que eu possa estar acrescentando aqui com nutrição, com um tema que você ainda não revelou, do que a gente vai falar aqui sobre o assunto. Mas você gostou do tema? Muito, muito interessante. Eu acho que pode ajudar muita gente. Verdade. Vai ser um destravar, assim, para você compreender, vai ser uma mudança de mentalidade. E que tema é esse? Você que já está curioso, se perguntando, vou revelar agora. Nós já tratamos aqui no Diz Aí sobre as 3 dimensões do homem. Já compreendemos aqui, foi inclusive o Anderson Nascimento que esteve conosco, falamos que somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E em breve vamos fazer aqui estudos sobre a alma e também sobre o espírito. Então você já sabe qual que é o tema de hoje, né? Dentro das 3 dimensões do homem, vamos falar sobre o corpo, a importância dos cuidados com o corpo. Aliás, já começa com essa pergunta, Tati, por que é tão importante cuidar do corpo, já que um dia essa matéria vai se findar, vai acabar? Vai ser destruída, né? Exatamente, de todo mundo, mas a gente vive nele, né? Sim. Enquanto estamos vivos, enquanto há vida, é nesse corpo que a gente vive, que é chamado de templo do Espírito Santo. E que precisa ser cuidado. Ser cuidado com uma boa alimentação, ser cuidado com exercício, ser cuidado com o sono, para poder viver mais. Esse corpo é instrumento de Deus, né? Para levar o evangelho, para a gente viver, para tudo na vida. A gente precisa dele saudável. Quem tem um corpo doente não consegue fazer muita coisa, né? Então, assim, precisa ser cuidado com a base, que eu creio que a gente vai estar conversando aqui hoje, de uma boa alimentação, de atividade física, de sono regular, tudo isso é fundamental para ter uma vida de qualidade. E a gente está falando aqui de bem-estar, de saúde, buscar ser uma pessoa saudável, isso nas 3 áreas, né? Alimentação, sono também é importante, água, enfim, a gente vai entrar nesses tópicos também. Mas muitos levam até a questão, por exemplo, atividade física e toda essa questão de cuidados com o corpo como uma mera vaidade. E seria um erro pensar assim, que é vaidade, cuidar do corpo? Eu acho. Claro que eu acredito que tem que ter vaidade, a gente tem que se sentir bem com a gente, sim. Mas não pela vaidade, né? A saúde é o primordial, né? A gente tem articulações, né? O corpo precisa se movimentar. Um corpo parado é como uma máquina, vai enferrujando. Então, assim, enquanto mais a idade vai passando, pior isso vai ficando, né? Isso tem estudos comprovando, a velhice começa de baixo para cima. Quem não tem uma atividade física, não tem força muscular, você pode observar, né, pessoas mais idosas na rua, começam a andar pior, porque não tem musculatura, não tem força nas coxas. E isso vai prejudicar o corpo. A gente precisa da massa muscular, precisa do exercício para mexer, para condicionamento cardiovascular. Precisa dormir bem, porque é no sono, no repouso que a gente recupera todo o nosso corpo. E, obviamente, o mais importante de todos, que é a base, que é comer bem, né? Infelizmente, a minha geração, a geração agora à frente, é muito geração de fast food. Comida rápida, né? Coisa pronta. Tá todo mundo com muita pressa. Sim. Ninguém para ler um texto, quer ouvir, que é rápido. Você vai esquentar um negócio no micro-ondas e demora 30 segundos. Já fica micro-ondas, vamos? Né? Tá todo mundo correndo, todo mundo com pressa. Então, isso tá levando a uma má alimentação. Aquele papo que a gente escuta muito a frase, né? Descasque mais, desembrulhe menos, é muito real. É o que deveria ser feito, mas não é o que a maioria das pessoas, infelizmente, fazem, né? Infelizmente, a vaidade, assim, ela pode se tornar um problema quando vira uma idolatria, às vezes, com o corpo, né? Existe o extremo e nenhum dos extremos é saudável. É preciso ter muita sabedoria, ter muito equilíbrio também. A vaidade é quando aquilo se torna o centro, o objetivo da sua vida. Não, isso ali você entende que cuidar do corpo também é uma honra a Deus, também é uma glória a Deus, com né? toda certeza. Porque você falou,
nós somos templo do Espírito Santo. Então, eu estou cuidando de algo que não é meu. Eu estou cuidando de algo que é de outra pessoa. Exatamente. E se a senhora me confiasse a cuidar, por exemplo, se a senhora fosse sair aqui por um momento do estúdio e falasse, Júlia, segura aqui o meu celular, cuida pra mim, eu ia cuidar com maior Tô cuidado. esperando que eu volte o dia inteiro. Exatamente, preservado, Exato. né? Da mesma forma, uma hora a gente vai prestar contas Com de tudo que a toda gente certeza. faz com o nosso corpo, né? Da má gestão do nosso corpo, da má alimentação. Então, tudo isso vai ser cobrado um dia, né? A gente vai vivendo como se isso não fosse acontecer. Tem muitas pessoas que usam esse entendimento para o espiritual e de fato Total. mas também para o natural, para a vida, a vida que a gente tem que buscar cuidando do nosso corpo também, porque somos templo do Espírito Santo. E quando falamos de exemplos, Tati, a gente pode considerar Jesus como um exemplo de uma pessoa que cuidava da saúde, cuidava da alimentação, fazia algum tipo de atividade. Jesus era um exemplo? Creio que sim, Jesus é exemplo para tudo, né? Uhum. É o nosso exemplo, é quem temos que seguir. Obviamente, o tempo de Jesus na Terra é muito diferente do nosso, né? Mas via que viagens, então na época de Jesus era muita caminhada, exercício não faltava. A alimentação, quando eu soube do tema, quando eu fui convidada para fazer, eu comecei a olhar mais a Bíblia e eu vi o quanto a Bíblia se preocupa com a nossa alimentação. Eu mesma não tinha noção o quanto a palavra de Deus falava. Sim. Você estava falando agora de alimentação, vou até dar uma colada aqui, porque eu peguei aqui algumas coisinhas. E tem um versículo em 1 Coríntios 6,19 que fala: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes parte com Deus e que não sois de vós, e que não são de vós mesmo? Ou seja, aqui em Coríntios fala, o corpo não é da gente. O corpo é de Cristo, a gente tem que dar conta. Na verdade, é o que você falou do celular, o exemplo que você fez. A gente está pagando um aluguel por esse corpo. E vai ser cobrado. Se eu deixo o celular para você, eu volto, meu celular está todo quebrado, caído, eu ia cobrar de você, né? Tipo, Júlia, Exatamente. poxa, Nada mais né? justo. É a mesma coisa. Jesus Cristo, a hora que der conta, te dei um corpo perfeito, uma saúde perfeita, te dei tudo perfeito. Você me devolve esse corpo todo escangalhado, cheio de doenças. Sabe, infelizmente, tem muita gente que espera a notícia ruim bater a porta, uma doença chegar, alguma coisa grave chegar para pensar em mudar hábitos. Por que não faz isso antes? Né? Espera o susto, que às vezes um susto pode ser fatal. A gente vê aí um monte de gente jovem, um infarto, quanto mais novo você é, mais fatal é. Mais velho, o coração normalmente já está batendo mais devagar e tal, tem mais chance até de sobreviver. Mas uma pessoa de 30, 20 e pouco, até 40 e poucos anos, que tem um infarto, normalmente é fatal. E hoje em dia, né, a OMS mesmo fala, tem esses dados, mais de 2,8 milhões de pessoas morrem de obesidade por ano. É muita gente, e o pior, o que mais me assusta, criança. E a gente vê muita criança obesa. Não pode romantizar isso. A obesidade é uma doença, e a obesidade é uma doença séria. A gente não fala só da estética em si, mas também dos cuidados, né? Aquela pessoa que está sempre indo ao médico para ver como é que tá ali as taxas, que cuida do corpo, não é uma pessoa que está sedentária, está buscando fazer uma atividade física, até porque uma pessoa magra não é um sinônimo de saúde também. De jeito nenhum. Né? Você tá ali com a pessoa que está te acompanhando e ir lá no consultório da Tati falar, ó, Tati, parabéns, as taxas estão ótimas, está fazendo atividade, amém. Né? Então, é isso que é importante, porque como a Tati falou, vamos prestar contas disso a Deus. Estamos aqui num corpo emprestado, então muita atenção com isso. Bom, Tati, continuando aqui o nosso assunto, eu queria entender porque tem pessoas que vão levar tudo para o lado espiritual. Né? Tem muita gente repreendendo, de repente, a obesidade, como você deu o exemplo, e não é o diabo que plantou aquela obesidade. Exatamente. Ela está apenas colhendo os frutos, a consequência do que ela mesma acabou causando, né? Da má gestão dela. Então, como que a gente pode aprender com isso, a não levar tudo para o espiritual, entender que a gente tem também responsabilidade? Sim, em tudo, né? Assim, tem tentações, lógico que assim, o diabo pode até se aproveitar da obesidade para agravar alguma doença? Sim, mas por onde entrou aquela comida? Alguém te obrigou a comer? Não. A pessoa, por livre e espontânea vontade, pelo livre-arbítrio que a gente tem, talvez se a gente não tivesse o livre-arbítrio, Deus ia obrigar a comer certo. Mas como não é um Deus de obrigação, né? Ele é um Deus que deixa a pessoa livre, que deu o livre-arbítrio pra gente, as pessoas fazem muita escolha errada, né? A gente sabe disso. Infelizmente, tem aquela frase que eu não gosto muito, mas que é muito real e se fala muito, né? Crente não bebe, mas come. Não devia ser assim. E realmente, a fama do crente é de comer. Festa de crente, comida.
Não pode, porque também tem que lembrar que a gente tem que ter domínio próprio. Gula é pecado. Aí se esquece que gula é pecado. Tá escrito se condena lá, né? tá tudo errado, óbvio, mas se condena um roubo, um adultério, um pecado. Mas a Também tá glutonaria escrito não. lá, um apetite desordenado. Exatamente. Não, também, preguiça é outro pecado. Só que são pecadinhos que às vezes as pessoas cara, tá bom, não tem problema, não agride tanto o outro. Mas está agredindo você e está te matando. E às vezes o diabo usa isso como um engano. Porque tem pessoas que são santas que não vão cair em tentação com tanta facilidade assim. Já tem o evangelho ali dentro dele, tá bem. E como é que ele pode se... A comida. Comer não é pecado. E vai embora. E aí daqui a pouco tá numa doença, tá tudo e tá lá com você falando, repreendendo, fazendo oração, tá amarrado o diabetes. Não adianta, não foi o diabo que obrigou você a comer. Você fez as suas escolhas erradas e comeu muito mais do que deveria, comeu tudo errado, não prestou atenção no seu corpo. Tem gente, estou trabalhando muito, não tenho tempo. Eu até falo isso para o paciente às vezes, não tem tempo porque tem saúde, né? Agora, quando não tiver saúde, não vai ter tempo para trabalhar. Vai ter que parar para cuidar da saúde, não tem tempo de fazer exercício. Se um dia ficar sem andar e precisar fazer uma fisioterapia, vai ter que arranjar tempo, né? É papo que às vezes até fica meio pesado, né? Mas é para trazer essa reflexão. É uma verdade. É um assunto muito sério, as pessoas não dão essa atenção. Não dão. Eu já ouvi essa frase também muito forte, né? Quando a pessoa não arruma tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Exatamente. É uma frase chocante, né? Você já até arregalou o olho e falou, tá amarrado. Mas esse tá amarrado começa com você vigiando a alimentação. Exatamente. Começa com você não só se inscrevendo e pagando a academia, não. Tem que ir lá. Tem que estar se exercitando, cuidando do templo, que não é o seu corpo, é corpo do Senhor. Você irá dar conta de tudo isso, entende? E quando nós entendemos a nossa responsabilidade, isso traz um peso muito maior. Porque colocar tudo nas costas do diabo, né? Que ele que faz tudo. Nem sempre. Jesus levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades. Se a gente falar que isso é mentira, a gente não está indo contra a Bíblia, não é isso. E, de fato, Jesus levou tudo sobre si. Mas tem muitas coisas que são frutos das nossas atitudes, das nossas más escolhas, da má alimentação, da má gestão, e a gente vai colher isso cedo ou tarde. Eu acho que isso que muitos não se preocupam, porque às vezes não vem na hora o resultado daquilo. Já na velhice que a pessoa vai se dar conta, né, Tati? Exatamente, pode demorar, às vezes está engordando, mas está tão no corre-corre que não está nem percebendo quando dá por si, caramba, eu tô desse tamanho, ou aquele susto que a gente falou, bate na porta alguma coisa, ou quando chega na velhice, que normalmente a conta vai chegando, porque uma hora chega. Eu tô jovem, eu tô bem, tô comendo, que se dane, não sei o quê, eu tô bem, não tô sentindo nada. Mas quem faz escolha errada sempre, o tempo inteiro, não tem como. Ainda tem algumas classes de algumas pessoas, que eu acho que é a pior coisa que acontece, mas a gente não sabe explicar por quê, que em alguns o exame de sangue consegue meio que ser burlado. Pessoas que comem mal o tempo inteiro pegam o exame e tá tudo ótimo. Eu tô bem. Não tem como. Aí vem, do nada vai acontecer alguma coisa. Do nada a pessoa tem um AVC, tem um infarto, tem alguma coisa mais séria. Acha que tá bem. Nem, tem que fazer exame, tem que organizar, mas assim, a base é se observar e olhar, cara, não tô comendo bem. E um bom profissional é extremamente importante nisso. Eu lembro porque eu já fui paciente da Tati uma vez. Voltar, né? Mas tá bom. Abrindo o coração. Eu já fui paciente e eu lembro que eu tinha feito exame de sangue, eu acho que eu tinha levado pra você. E segundo o que tava dizendo os gráficos lá do exame, eu tava ótima. Eu tava já me achando. Já fui aqui, Tati, o exame. Julia novinha. Aí ela foi lendo assim, falou, isso aqui tá baixo, isso aqui tá ruim, isso aqui não sei o quê. Eu falei, nossa, tá bom, vou cuidar. Então, um bom profissional porque assim, o exame de sangue, ele mostra um gráfico também muito grande, muito amplo, né? Então, assim, um profissional que realmente entenda, que vai te aconselhar, te levar para o caminho, puxar a orelha no bom sentido, pro seu bem, isso é muito importante também. A Tati é um exemplo dessa profissional, eu posso dizer. Uma consulta, não, mas eu já ouvi falar muito bem também de você, o Anderson Nascimento. Emagreceu muito quando foi. Tem muito paciente daqui que são fujões também, né? Porque não vou. Posso falar o nome? Pode. Você é ética e dar nomes? Não, Joênison, a gente tem que... Também. Eu tô nesse bonde também, gente. Eu também preciso melhorar, reconheço, né? Tenho certeza que você de casa também já viu, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. Então, que hoje seja o dia de despertar, tá bom? A gente já falou aqui muita coisa, já falamos aqui dos colegas, né? Já entregamos os colegas.
Mas, gente, é um puxão de orelha necessário. Bom, Tati, agora vamos para o caso de hoje. Preparada? Preparada. Então vamos lá. Quem mandou pra gente foi o João e ele escreveu assim: meu nome é João, tenho 30 anos e me converti há 2 anos. Sempre fiz academia desde a minha adolescência e sempre gostei de esportes. Meus pais reclamavam do tempo que eu passava na academia, pois quando eu não estava na escola ou na faculdade, eu estava ali malhando, estava na academia. E hoje, depois de convertido, percebo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e me sinto feliz por cuidar do meu corpo. Mas algumas pessoas dizem que estou exagerando e indo para o lado da vaidade. Cuidar demais do corpo é errado? Depende do que está considerando demais. Eu acho que ir para academia todo dia, cuidar da alimentação, se preocupar com a saúde, mesmo que isso venha com uma forma física, de você se sentir bem com você, eu acho que não tem nada de errado. Não tem problema nenhum. Você querer ganhar uma massa muscular, você querer ter um corpo bonito, não acho errado. Não pode ultrapassar certos limites, como você citou, virar uma idolatria, né? Tá acima de tudo o meu corpo, tudo que estiver acima de Deus, Deus não permite. Sim. Então, é só esse cuidado para não ultrapassar essa linha, que pode ser um pouco tênue para algumas pessoas. Mas, fora isso, tem o tempo, está trabalhando, está estudando, está dando atenção para a família, está tudo certinho e está indo para academia todo dia, se tiver algum problema, eu também estou em pecado. Não, eu vou todo dia. A gente entende que o primeiro lugar sempre é do Senhor. Então, Sim. antes de tudo, as coisas do Senhor. Depois você trata com a sua família. E você não pode se esquecer de tratar também do corpo, né? Talvez muitas pessoas venham falar isso porque elas não estão cuidando também do corpo e aí querem falar daquele que está cuidando. Sendo que já falamos do ponto da vaidade. Aí é sobre o João, né? A vida do João. Mas também daqueles que estão ao redor. Tem gente que não está conseguindo cuidar muitas vezes e está incomodado com quem está fazendo. O julgar é outro pecado. Também. Então, cuidado, entendeu? Assim, pelo que ele descreveu, não sei quem é, não sei como é que funciona a vida, o quanto que ele passa na academia e tal. Mas, pelo caso, não vi nada demais. É um menino que teve a vida inteira de academia, que até me identifiquei. Eu comecei a malhar musculação com 14 anos. E eu nunca parei de malhar. Eu tenho 43, então assim, são quase 30 anos de musculação sem intervalo. E hoje em dia é um tipo de terapia até. Faz bem pro corpo, pra alma, pra mente. Faz bem também. Não estou colocando as coisas do Senhor acima disso. Com certeza. Né? Trabalha, estuda, tem o tempo para Deus e tem o tempo para se cuidar. Então, assim, nesse limite, eu acho que tá tudo bem, não tem problema nenhum. E dentro dos cuidados com a saúde, né, você até falou sobre a obesidade, tem outros tantos problemas relacionados ao aumento de peso ou até o sobrepeso, a pessoa que está acima do seu peso ideal. Aí aqui fica a pergunta, né, segundo a Bíblia, o que ela diz sobre essa questão de sobrepeso, sobrecarga, né, no corpo? Tem. Eu gravei isso de algum versículo, agora não vai vir à mente, mas de Jesus falando sobre isso mesmo, de sobrecarga no corpo. Tem isso na Bíblia, eu não vou agora lembrar qual é o versículo, mas que a gente precisa ter esse tempo de descanso para o corpo, não só o descanso literal de dormir, mas o sobrepeso vai trazer um cansaço a mais, um fardo a mais para o seu corpo. Então, isso também vai causar danos para a saúde novamente, né? Somos templo do Espírito Santo e vai ter contas a prestar, vai ter prejuízo para a saúde isso, né? Qualquer coisa que você esteja com sobrepeso ou obesidade vai trazer algumas doenças que podem vir juntas, né? Algumas limitações, articulações erradas. Estou muito com sobrepeso, daqui a pouco você não consegue andar direito, o joelho está doendo, o corpo está doendo, você está cansado demais. Então, é o que a gente falou, o menino aqui, o João, faço atividade, faço tudo. Então tá ok. De repente aquela pessoa que faz tudo e acha que atividade física, que academia é pecado, que não sei o quê, começa a ficar doente, começa a ter um sobrepeso e não vai ter tempo nem para cuidar das coisas de Deus. É verdade. Então é importante, tem até um caso. Disposição também, né? Sim, tem uma senhora, não sei se você viu o Instagram, assim, que é famosa. Acho que eu sei qual que é. Marluce, eu acho que é essa. Eu não lembro o nome dela, mas eu acho que eu sei quem é. Ela agora é a crente do CrossFit. Sim, eu sei. Uma senhora que estava doente, estava mal, tinha sobrepeso, não estava conseguindo andar. A filha inscreveu ela no CrossFit, graças a Deus ela se apaixonou. Começou a treinar, mudar de alimentação, agora ela tem uns 73 anos, uma coisa assim. Malhando, musculosa, feliz da vida, vai lá com o saião dela e vai treinar e vai fazer a vida. E tá certíssima, essa mulher vai viver muito mais, vai ser instrumento para Deus. Sim. Quantos instrumentos Deus perde? E, infelizmente, a gente sabe quantos pastores muito acima do peso,
que vão embora antes da hora. Eu conheci alguns que foram embora antes da hora, já foram. Eu tentei até ajudar alguns e não consegui, porque a gente só ajuda quem quer ser ajudado. E já foram antes da hora e podiam estar aqui sendo instrumento de Deus, mas escolheram pela comida. Vão prestar conta de alguma forma, porque começa a ter uma idolatria na comida também. A gente está falando de idolatria no corpo, mas tem gente que vai idolatrar a comida, que ficar sem comer a pizza, sem comer o fast food, o hambúrguer, sei lá o quê, vai ter um troço, não consigo. Gente, tudo é questão de hábito. A gente consegue tudo o que a gente quer. Se a gente decidir alguma coisa na nossa cabeça, tá feito. Desde que você não desista de seguir em frente. Se botar é decisão. Não, eu vou emagrecer, eu vou fazer atividade física, eu vou seguir nutrição, eu vou me alimentar bem. Se quiser de verdade, não tem quem peça. Agora, essa atitude só a pessoa pode tomar, ninguém pode fazer pela gente. É verdade. Ninguém pode malhar por você, ninguém pode comer por você. É você com você. E eu lembro, assim, até muitas pessoas têm esse hábito de, na frente da nutricionista, ser aquele perfeito, que faz academia, que come direitinho, aquela que come em variedade, mas só Deus sabe como é que é essa pessoa quando tá sozinha, né? O que ela come, os milkshakes que ela pega ali escondido. Que tá enganando ela mesma, né? Tá enganando ela mesma. E eu gosto de falar disso porque é uma mudança de mentalidade. Exatamente. Se a pessoa não muda a cabeça dela, vai ser muito mais difícil mudar os hábitos depois, né? Se ela entende a gravidade que é esse assunto, né? A seriedade que é você cuidar da sua saúde, falando aqui no natural, no espiritual, falando de longevidade e não só muitos dias de vida, mas dias onde você vai ter força, vai ter disposição, você vai estar você vai estar com as suas taxas boas, então isso melhora até o seu humor, né? Metabolismo. Então, assim, é uma virada de 100%. E quando você começa a estudar e compreender e entender, isso é o que vai mudar essa mentalidade, né? Para você e vai, consequentemente, mudar os seus hábitos, né, doutora? Tem que mudar a mentalidade. É por isso que na minha consulta, que é uma consulta longa, eu converso muito, eu gosto de explicar tudo para o paciente. Eu explico a alimentação, a suplementação, para que serve, por que está fazendo aquilo, por que deve ou não deve comer, porque eu acho que quando entende, fica mais fácil de seguir. Eu não gosto que o paciente chegue, estou comendo isso. Por quê? Porque a nutricionista mandou. Não. Ela mandou, mas por causa disso, a gente organizou. Porque, claro, também cada paciente a gente vai vendo como é que é a linha de cada um. Por isso que eu pergunto, onde é que tá? Tá trabalhando? Porque assim, dá para todo mundo. Não dá para ter aquela desculpa de, comigo não dá, eu trabalho muito, eu sou muito ocupada. Quem quer dar? Se organiza, precisa de disciplina, de organização. Leva comida, tem coisa prática para levar, para dar o seu jeitinho e conseguir se alimentar bem de qualquer circunstância, entendeu? E com uma boa alimentação a gente consegue também prolongar os dias de vida, né? Da mesma forma que você falou que você usou pastores, mas isso é geral, né? Sim. Quantas e quantas pessoas têm uma alimentação ruim, não cuidam da saúde e acabam ali encurtando o tempo delas, impedindo até o chamado de Deus, né? Inclusive tem uma frase, o pastor Michael falou ela em certa pregação e eu gostei muito, né? É do Robert McChain, acho que eu falei certo, né? Ele morreu aos 29 anos. E ele cunhou essa seguinte frase: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. A gente vê uma pessoa que não cuidou do corpo, que não cuidou da saúde. Aqui a gente pode englobar, né, a saúde física, a saúde mental, saúde como um todo. E ele acabou encurtando o propósito dele, né? Se ele não tinha mais aquela vitalidade no corpo, como é que ele iria cumprir o propósito de Deus? Como é que ele iria viver os dias dele, né? Encurtou muito, né? Curtou 29 muito, anos. 29 anos. Tinha pelo menos mais 50. Então, a gente entende nessa frase o peso disso. Alguém que falou com propriedade, infelizmente, né? Sim. Mas que deixou esse ensinamento pra gente, para que a gente não siga por esse caminho de ter uma vida descuidada, de comer de qualquer jeito, de cair no pecado da gula, que muitos desconsideram, como a senhora falou. Então, é um assunto sério. A gente quer que você dê atenção a isso e que não só escute por um ouvido, né? E saia ali pelo outro, mas que algo seja mudado dentro de você. Doutora, quando falamos de saúde, a gente entende também, por exemplo, que tem essa mudança de mentalidade, certo? Total. E de que formas, assim, práticas, o nosso tempo já está até um pouquinho, tá acabando, né? Já está encurtando, mas eu queria entender que mudanças práticas a gente pode ter para essa mudança de mentalidade, além de entender e como que isso reflete nos hábitos também da pessoa. É o que eu falei, a primeira coisa, a pessoa precisa querer. Sim. Eu prefiro que a pessoa não tenha um laudo médico, um diagnóstico médico
assustante, não tenha nenhum tipo de problema de saúde para despertar para isso. Porque a pessoa se olha e fala, cara, eu não estou comendo mal. Porque o corpo dá sinais. Às vezes, nem as taxas estão erradas. Por isso que eu converso muito com o paciente. Eu vejo muito paciente que me traz exame de sangue, eu olho, o exame está perfeito. Mas vai conversando, tem um monte de sinal clínico. Tem sinais, por exemplo, um sinal que eu acho que pode ficar até aqui para o público também, que é uma coisa que parece muito boba, mas muita gente tem e não imagina que é isso. Claro que tem casos que pode não ser, mas na grande maioria, se você tem um calcanhar rachadinho, a sua tireoide já está ruim. Nossa. E não tem nada no exame de sangue. Tá E lindo. que ligação é essa? Ninguém ligaria um calcanhar à tiroide? Inflamação do corpo, problema com a pele, fígado que não funciona bem, porque a tireoide está totalmente ligada com o seu fígado e com o seu intestino. Então, assim, a primeira base da alimentação, na verdade, de se tratar é o intestino. Todas as doenças iniciam nela. Todas as autoimunes começaram no intestino. Né, é o segundo cérebro. Então, se você tem, como muita gente tem, principalmente mulher, constipação, problema de intestino, já dá uma olhada com calma nisso, porque você já tem alguma coisa. E isso, se não for tratado, vai desenvolver para algo mais sério. Olhar, por exemplo, tem uma coisa que eu peço para tudo que é paciente fazer. Hoje em dia eu peço para 100% das pessoas, que é comprar um raspador de língua e raspar a língua de manhã assim que acorda. Parece uma bobagem, mas você elimina um monte de toxina, isso melhora a sua digestão, isso melhora a sua absorção de nutrientes, isso melhora seu sistema imunológico, isso melhora seu fígado absurdamente, isso vai melhorar seu intestino, sua tireoide. Uma coisa boba que demora 2 segundos. E que vai melhorar absurdo, porque eu tenho de feedback positivo disso, tá fora de série. Então, assim, é se olhar, se observar e ter essa mudança de mente. Eu preciso mudar, é a primeira coisa que você precisa se conscientizar. Eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar a minha alimentação. Perfeito. E dar o primeiro passo, procurar um nutricionista. Às vezes nem precisa procurar um nutricionista de início, todo mundo sabe a base. Reduz fast food, é uma alimentação livre por semana. Não é por dia, é por semana, a cada 7 dias tem direito a uma refeição livre. O resto, come direito, comida de verdade. Não tem segredo. É comer bem, é comer comida de verdade. Diminuir açúcar, refrigerante. A real, a gente já sabe o que faz mal, Na base, né? todo mundo sabe. Quando vai no meu consultório, todo mundo sabe o que fazer. Mas aí a gente vai montar um plano alimentar personalizado, calculado para aquela pessoa. Analisar a pessoa, conversar, ver sinais, ver sintoma, tratar. É outros 500. Mas para dar o primeiro passo, você pode fazer isso sozinho. Às vezes é legal ter um profissional, porque você vai ter aquele empurrãozinho, ter a responsabilidade de ter um plano alimentar. Aquela cobrançazinha. Vai voltar, quando volta. Eu vou voltar pra ver. Alfinetadinha. Quando volta. E vai conversar. Como é muito erro também que eu vejo. Alguns pacientes demoram para voltar, e aí às vezes eu cobro, mando mensagem, alguma coisa. Ai, doutora, eu tô esperando emagrecer para ir aí. Não era para eu te ajudar, mas as pessoas querem trazer o resultado. Eu até entendo, mas às vezes está fazendo de forma errada também, porque tem muita gente. Outra coisa, outra alerta que fica. Vou parar de comer, quero emagrecer, paro de comer. Uma dieta com muito baixa caloria, comendo muito pouco todos os dias, você está prejudicando totalmente o seu metabolismo. Quando você voltar a comer, você vai ganhar tudo de novo com prêmio. E se isso for do tempo prolongado, nem tanto, 4, 5, 6 meses, você já começa a afetar seu hormônio T3 da tireoide, já começa a identificar a tireoide. Já por causa de uma dieta rígida de 800 calorias dia, você tem um hipotireoidismo e metabolismo lento. E aí, para perder peso, fica muito mais difícil. Tem que consertar isso para as coisas irem fluindo. Além do que a pessoa fica tão rígida com isso, que acaba compensando em outras coisas. Pega em um dia e compensa tudo aquilo que ela não comeu Também a semana inteira. Pode ter o episódio de compulsão e comer horrores. É equilíbrio. Equilíbrio A palavra é o é segredo. equilíbrio. A senhora falou de ter um bom nutricionista acompanhando, então já aproveita aqui, faz esse convite para o pessoal, seguir a senhora também nas redes sociais, acompanhar ali o antes e depois de tantos pacientes que a senhora tem, né, um pouquinho do seu dia a dia. E para quem quiser ali uma consulta, como é que essa pessoa te encontra? Então, quem quiser um acompanhamento personalizado, eu dou dica todos os dias lá no meu Instagram. Então é só me seguir, @Tati_Nutrição. Vai ter muita dica de nutrição, de atividade física. Uma coisa que eu tento fazer com todos os meus seguidores e pacientes também é estimular muito a pessoa a ter uma vida saudável. Então, assim, eu coloco o meu dia a dia um pouco lá também na rede social, mas eu tô sempre dando frases de estímulo, falando, puxando a orelha, mostrando casos de sucessos, justamente para empolgar a pessoa, né? Virar essa chave. Eu também tento trabalhar com um pouquinho da psicologia e nutrição, porque é importante. Eu tô até me especializando, fazendo uma pós de psiconutrição agora, para especializar mais ainda a cabeça com a alimentação, porque é virar essa chave para o resto ir, né? E aí a pessoa vai ter dica, vai ter um monte de coisa lá legal para seguir no Instagram. Perfeito. Qual que é o Instagram? @Tati_Nutrição.
Perfeito, fácil de achar e vai ali ser bênção para a sua vida. Vai ser uma motivação e quem sabe você esteja ali, seja o próximo paciente da nutricionista Tati, que veio nos prestigiar hoje. Inclusive, Tati, muito obrigada. Deus abençoe sua vida, seu trabalho. Volte sempre, diz aí, está de portas abertas. Obrigada. E você aí de casa, um grande abraço. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Tenho certeza que o puxão de orelha aí foi válido, né? Conta aí pra gente, dê o seu feedback. Nós queremos ouvir a sua opinião também. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Te vejo até o próximo Diz Aí com a doutora Tati também. Tchau, tchau. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!